Oi, meus amores, chegamos no nosso último estudo do nosso curso sobre os desafios da mulher, né? Os desafios contemporâneos de toda mulher. E hoje, nessa palavra final, e na minha opinião, a mais especial de todas, para você e para mim, eu quero falar um pouco sobre você, sobre quem você é, sobre como as pessoas te enxergam, sobre o seu papel e a sua missão, sobre o seu propósito aqui nessa terra. Tinha um cara chamado Neemias. Ele era de Jerusalém, ele era judeu, mas ele tinha nascido em cativeiro. Então ele era escravo de um rei de outro lugar. E a função dele era ser copeiro, ele servia o vinho para esse rei. E ele era tão bom naquilo que ele fazia, ele era tão reto, ele era tão justo, o rei gostava muito de Neemias. E um dia Neemias chegou para servir o rei e o rei falou assim: "Ai, Neemias, o que está acontecendo com você? Você está com um semblante tão triste. O que houve?" Primeira coisa, gente. Se o rei estranhou o semblante de Neemias estar triste, significa que ele não estava triste o tempo inteiro. Muito cuidado, sabe, mulher? Se você se colocou na posição de estar sempre triste, de estar sempre traída, sempre magoada, sempre amargurada, sempre machucada, sempre para baixo, sempre depressiva, sempre ansiosa, sempre nervosa, quando não é que você não tá dormindo direito, você não tá comendo direito, quando você não tá com dor na cabeça, você tá com dor na coluna, cuidado, para não se tornar comum o lugar do vitimismo para você. Neemias era um escravo. Ele foi tirado da sua terra natal, da sua família, das suas origens, da sua cultura. E ainda assim, ele era excelente, a ponto de um único dia ele chegar triste e o rei estranhar ele estar triste nesse dia. A tristeza, um momento de dificuldade, ele é um lugar de passagem, não é um lugar pra gente ficar lá. E às vezes a gente acostuma, porque é cômodo pra gente ficar nesse lugar. Gera misericórdia, as pessoas nos dão atenção, as pessoas ficam com pena. Mas não deixe que as pessoas se movam com você por pena, por misericórdia. Deixe as pessoas enxergarem aquilo que você tem de maravilhoso. E aí Neemias falou para o rei que ele estava muito triste porque tinham destruído os muros da cidade dele, de Jerusalém, e a cidade estava em ruínas, estava desprotegida, estava acabada. E que ele gostaria de ir lá nessa cidade para reconstruir esses muros, levantar a moral dessa cidade de novo, proteger essa cidade de novo. Eu quero que você lembre que uma bicicleta, ela tem mais ou menos, gente, 10 marchas. Mas quem anda de bicicleta usa 2, no máximo 3, não é assim? Mas o potencial dessa bicicleta é de 10 marchas, não é de 2, 3. Tem muito potencial sendo desperdiçado. O que é que Neemias era? Copeiro. Mas ele ligou a marcha de engenheiro. Ele queria reconstruir uma muralha gigante para proteger a cidade dele e levantar a moral daquela cidade de Jerusalém. E sabe o que é interessante? Ele tinha tanto potencial. Ele tinha tanta preparação. O rei via alguma coisa diferente nesse rapaz, que não perguntou assim: "Mas rapaz, tu não é engenheiro, não é nada, vai fazer o que lá?" Não. O rei liberou que ele fizesse essa missão. Você é uma bicicleta, querida. Você tem 10 marchas disponíveis para você usar ao seu favor. Talvez você tenha usado 2. Talvez no máximo você tenha usado 3. Mas você tem 7 marchas de potencial para usar ainda. Sabe, não se classifique e não fique no que as pessoas acham de você. Não fique no seu momento baixo. Sabe, gente, teve uma época da minha vida em que eu me desviei do meu propósito de vida. Em que eu me desviei da minha missão, porque eu já sabia qual era a minha missão. Com 13 anos, o Senhor falou para mim qual era a minha missão. Num encontro muito especial que eu tive com Ele, num evento que se chama Encontro com Deus. E eu consegui ouvir a voz de Deus falando no meu espírito qual era a missão que Ele tinha para mim. O que Ele tinha para mim. E eu me acovardei. Porque aos meus olhos, quando as pessoas me olhassem, elas não veriam que eu tinha potencial para isso. Elas me olhariam só como a copeira. Mas o engenheira, eu tinha medo de assumir a minha função engenheira, se é que você está me entendendo assim com Neemias. Talvez isso esteja acontecendo com você. Você sabe que você não está num lugar favorável do seu milagre. Gente, o leão, ele é rei, não é? Ele é rei da selva. Ele nunca vai reinar no oceano. Porque o lugar que Deus preparou, o lugar favorável que Deus preparou para ele viver, o reinado dele foi na selva, não foi no oceano.
Talvez você tenha sido levantada para estabelecer um grande reinado sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre a vida de mulheres, sobre a vida de casais, sobre a vida de doentes, sobre a vida de pessoas. E isso não tem acontecido porque você não está num ambiente favorável que Deus criou para você viver esse milagre. Talvez você seja a rainha da selva e você está tentando reinar no oceano. Observe se o ambiente em que você está é realmente um ambiente propício para o seu milagre. Assuma a posição que lá no fundo do seu coração você sabe qual é, do seu propósito. Assuma a posição. Se você pega um jogador que sempre joga no ataque e de uma hora para outra você coloca ele para ficar na zaga, o time inteiro perde. Talvez a sua família esteja perdendo porque você não assumiu a posição. Vou falar uma coisa pesada para você agora. Os demônios são anjos de luz que se colocaram na posição errada. Um posicionamento errado pode atrapalhar a sua vida. E aí você pensa assim, fala assim para mim, Janaína, tá bom. E se eu conseguir lidar com as críticas? E se eu conseguir lidar com as oposições? Eu assumir a minha posição? Se eu me levantar? O que me garante? Eu não consigo enxergar nada. Você tem um Deus que te garante as coisas. Quando você gera um filho na sua barriga, você espera para comprar a fralda depois que ele faz o primeiro xixi? Ou antes dele nascer você já deixa as fraldas prontas esperando por ele? Deixa as fraldas prontas. Quando o seu filho nasce, você espera ele nascer para você comprar uma roupinha para aquecer ele? Ou você compra umas roupinhas antes, lava, prepara tudo bonitinho para quando ele nascer ele ter uma roupinha para aquecer ele? Quando o seu filho nasce, ainda você vai, por exemplo, providenciar um leite, uma mamadeira, uma banheira? Não. Antes dele nascer. Você que é mãe, providencia tudo para quando ele nascer o ambiente está ideal para que ele cresça, para que ele se desenvolva. Agora, você é humana. Sua essência, seu coração ali peca, tem erros, tem dificuldades. Você faz isso. Imagina o seu Deus que te criou, que te ama, que te levanta, que te fortalece no seu propósito. Antes de você nascer, ele já tinha criado um ambiente propício para você prosperar. Deus quer usar você como ele usou Neemias, porque Neemias foi lá e reconstruiu esse muro. E tinha gente que zombava dele, tinha gente tentando atrapalhar. Muitas vozes na nossa cabeça desviam a gente do nosso propósito. Primeira coisa que eu quero que você faça é se posicionar. Segunda coisa que eu quero que você faça é mudar o ambiente para um ambiente propício para você viver a sua missão e o seu propósito. E a terceira coisa que eu quero que você faça é que você tampe os seus ouvidos para aquelas vozes que dizem que você não vai conseguir e que sempre querem te levar para o seu lugar de fraqueza, de onde você já decidiu sair, que querem te lembrar quem você era. Não precisa não levar desaforo para casa, não precisa responder, dar pedrada em todo cachorro que late, não precisa. Cumpra a sua missão e o seu propósito e essas próprias pessoas serão caladas através dos seus resultados. Não tenha medo, Deus já preparou tudo antes disso. Você tem 10 marchas para você usar. Não se permita viver uma vida usando só 2 marchas desse potencial que Deus colocou. Ele tem uma posição especial para que você possa vencer. E eu sei que no fundo do seu coração você sabe que propósito e que missão é essa na sua vida. Tem uma historinha que conta que um cara morreu e foi lá para o céu. Quando chegou lá, ele encontrou Pedro, né? O discípulo de Jesus, Pedro. Ele chegou assim e falou assim, Pedro, tem uma dúvida, eu queria muito tirar essa dúvida antes de entrar no céu. Aí Pedro falou, pode falar. Ele falou assim, quem é o maior general do mundo? Aí ele apontou para um cara que estava lá na fila para entrar no céu, falou que ele ali. Aí ele disse, não, que ele ali era meu vizinho. Ele era um funcionário qualquer, ele não era um general. E aí Pedro falou assim, se ele tivesse se colocado na posição, se ele tivesse ido para um ambiente propício para ele ser um rei, para estabelecer o reinado dele, e se ele tivesse calado as vozes que tentaram fazer ele não avançar, aquele seu vizinho, que é um funcionário qualquer, teria sido o maior general de todos os tempos. É assim que Deus enxerga ele, pelo que Deus criou para que ele seja, não para o que ele escolheu ser. Quando Deus olha para você,
Ele enxerga o que ele te criou para ser. Ele não enxerga o seu erro, ele não enxerga a sua limitação, ele não enxerga o seu pecado, ele não enxerga as dificuldades que você tem, ele não enxerga os abusos que você sofreu, ele não enxerga o seu casamento do jeito que tá, ele não enxerga a sua família que te negligenciou, ele não enxerga o abandono, ele não enxerga a falta de condição financeira, ele enxerga você com o que ele te criou para ser. E assim como a gente, antes de nascer o bebê, já prepara todo o enxoval e quando ele nasce já está tudo pronto, hoje, quando você decidir usar as suas novas marchas e alavancar o projeto que Deus tem para sua vida, ele já preparou tudo. Tudo. Você é leoa. Você vai ser rainha na selva onde Deus te colocar. Saia desse oceano onde você se sente um fracasso, onde você sente que você não consegue nem respirar. A sensação de repente seja que você não tem nem fôlego. Saia dessa posição. Deus te colocou para reinar em outro ambiente. Levante, tome fôlego, saia dessa água. Você é rainha da selva. Tape as vozes que dizem que você não vai conseguir, que você era isso, que você era aquilo. Quem é você? Não interessa quem era você. Quem era é passado. Tome a posição. Lembre-se, os demônios são anjos que escolheram ficar na posição errada. O perigo de um posicionamento errado. Tome a posição na sua vida, tome o primeiro passo. Não espere seu marido, não espere sua mãe, não espere seu filho, não espere seu vizinho. Tome você a posição necessária. Tenha iniciativa. Decida ouvir o que Deus tem para falar ao seu respeito. Eu quero agradecer a sua companhia nesse curso de 7 dias. Dizer que eu acredito fielmente do fundo do meu espírito que se levantaram muitas mulheres nesse grupo que estavam em estado de inércia. A preparação da gente é intencional. Quando a gente bebe água, a gente não pode beber água para o bebê. A gente tem que beber água para hidratar o nosso corpo, para evitar o envelhecimento, para evitar a infecção urinária. Tem que ter uma intenção em tudo que a gente faz. E eu sei que você não entrou nesse curso à toa. Deus tinha uma intenção para mudar você de ambiente, para mudar você de posição e te colocar para reinar e cumprir o propósito que Ele criou para sua vida. Deus te enxerga pelo nome do seu propósito.